Olá, cara aluna, cara aluno do curso de História. Estamos aqui começando nossa segunda teleaula de História da América, hoje com esse título de Colonização e Independência nas Américas Espanhola e Inglesa. Meu nome é Fabiane Muzardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Bom, na semana passada nós começamos discutindo alguns conceitos. Então, logo no começo da aula, por exemplo, falávamos sobre o conceito de identidade, pensando no quanto esse termo, quando nós utilizamos na história, nós estamos, na verdade, nos aproximando de uma série de outras ciências, por exemplo, a antropologia e a sociologia. Nessa aula de hoje, nós também vamos pensar em alguns conceitos que dialogam com outras áreas que são ciências vizinhas mesmo da história. Então, um exemplo do conceito de hoje é o conceito de povo. Pense um pouquinho nisso. Nós cotidianamente falamos essa palavra, povo. Mas o que significa povo mesmo? O que denota esse termo? Quem faz parte de um povo? A ideia de povo, a ideia que nós temos de povo, se mantém a mesma, independentemente do lugar? Bom, é claro que não. Nós sabemos que na história nós temos conceitos que variam de acordo com o lugar, variam de acordo com a época, variam também de acordo com a leitura que eu estou partindo, de acordo com a vertente que eu estou seguindo. Então, esse é um dos termos que farão parte das discussões da aula de hoje. Dito isso, vamos lá para o quadro, por favor? Nós temos o convite ao estudo desta segunda teleaula. Nesta aula, espera-se que você desconstrua a ideia de hegemonia dos Estados Unidos em relação aos outros países da América. Perceba isso, se está se falando em desconstrução da ideia de hegemonia, significa que a construção da hegemonia foi realizada. Se eu estou propondo desconstruir algo, é porque algo foi construído. O que significa isso? Bom, essa ideia de que os Estados Unidos dominam militar, política, mas não só, mas também culturalmente o continente americano como um todo. Foi uma ideia construída, uma ideia que foi lançada e que conseguiu reverberar, e que conseguiu adesão, e que conseguiu permanecer existindo. Então, a nossa ideia hoje é problematizar essa hegemonia. Lembre, por exemplo, que na semana passada nós falávamos o quê? Nós falávamos sobre como há diferentes formas de se pensar a América. Eu posso pensar em América Latina, eu posso pensar em América anglo-saxônica, eu posso pensar em uma divisão geográfica em América do Norte, América Central, América do Sul. Essas definições, dependendo do termo que eu uso, já faz referência a uma série de escolhas que foram feitas a priori. Então, se eu me valho do conceito de América Latina, o que traz por trás desse conceito? Vamos voltar lá para a tela, por favor? Continuando esse convite. Então, este contexto de aprendizagem tem como objetivo aproximá-lo da conjuntura em que se organizaram a sociedade e a cultura no norte da América. É claro, contudo, que partir dessa ideia de construção de hegemonia dos Estados Unidos no continente americano como um todo, necessita que nós pensemos em uma série de coisas. Então, quando é que isso se tornou possível? Como foi que esse processo foi estabelecido? Foi um processo que se estendeu de modo igualitário, de modo ao mesmo ritmo, sem nenhuma tentativa de resistência e que se mantém até hoje nos mesmos moldes que começou a existir nessa tentativa de hegemonia? Um exemplo bobinho, mas que já é simbólico dessa hegemonia, é, por exemplo, quando nós utilizamos o termo americano para fazer referência aos Estados Unidos. Parece o exemplo mais bobo do mundo, mas é bastante significativo, é bastante simbólico. Por quê? Porque, na verdade, americano compreende todo e qualquer país que faz parte do continente americano. Se eu estou falando em específico dos Estados Unidos, eu estou falando de um país, e não do continente como um todo. Portanto, americano não é aquele que nasce e vive nos Estados Unidos. Esse é estadunidense, esse que nasce e vive nos Estados Unidos. Americano se refere ao brasileiro, ao uruguaio, ao venezuelano, ao boliviano, ao peruano, ao mexicano e também ao estadunidense. Note, parece uma coisa que não tem importância.
mas tem. É a mesma coisa que nós falávamos na semana passada, entre as diferenças entre eu falar, por exemplo, descobrimento da América ou encontro de culturas. De imediato, pode parecer simplesmente um termo, mas ela traz uma série de significações, uma carga simbólica bastante grande por trás. Vamos lá para a tela novamente? Então, os conhecimentos prévios da aula de hoje, diversidade cultural e movimentos de resistência. Bom, nós acabamos a aula, a primeira teleaula, falando em movimentos de resistência, pensando nesse encontro de culturas que ocorreu aqui em solo americano, quando houve a chegada dos espanhóis, quando houve a chegada dos ingleses, dos portugueses e assim por diante, dos europeus como um todo. Essa resistência no sentido de a população nativa agir para fazer permanecer a sua cultura, agir para que a sua religiosidade, a sua forma de organização, ainda que reconfigurada, ainda que com outras facetas, permanecesse existindo. Nesse sentido, nós utilizamos o nome de resistência. É daí, por exemplo, que eu fiz referência ao historiador Sergei Gruzinski, que trabalha com a ideia de mestiçagem, partindo do pressuposto de que aquilo que se formou aqui no continente americano, por meio dessa fusão da cultura europeia com a cultura nativa americana, foi um negócio tão maluco, tão diferente, que formou uma cultura completamente diferente daquela que existia em qualquer outro lugar. Então, teria se formado uma cultura outra. Daí, os conceitos que ele utiliza. Então, mestiçagem, hibridização, que aparecem algumas vezes no seu texto, o conceito de nebulosa, como algo que está em constante movimento, ao invés de algo engessado, algo fixo. Vamos para a tela, por favor. Nós temos aqui algumas ideias para nortear a nossa aula. Então, a situação geradora de aprendizagem. Sutilute é uma jovem garota que nasceu no Canadá. Sua mãe casou-se com um estadunidense descendente de uma tribo. Veja o termo que aparece aqui, estadunidense e não americano, ok? E eles se mudaram para os Estados Unidos quando ela tinha 10 anos. Às vezes ela pensa que se tivesse mudado de país recém-nascida, teria se adaptado mais facilmente. Continuando. A crise de identidade que ela está vivendo nessa transição da adolescência para a juventude é amenizada no movimento Unindo a Diferença, do qual fazem parte outros descendentes, faltou ali uma sílaba, de povos nativos da América. Ela e outros membros têm as mesmas incertezas. Como melhorar a condição de vida de seu povo e ser mais valorizado na sociedade? Continuando aqui. Você também deve se sentir um estrangeiro e pensar em soluções para que se estabeleça um resgate de identidade, conceito que nós falamos na semana passada, e de cidadania de povos que não foram respeitados no passado e que repercute em seus descendentes na contemporaneidade. Veja isso. A parte interessante dessa situação geradora de aprendizagem é essa articulação entre essa história, esse passado americano, com a sua repercussão nos dias atuais. Então, de que modo tratou-se, lidou-se com essa cultura nativa que reverbera até hoje em dia? Quando eu falo, por exemplo, da situação do indígena no Brasil hoje, a situação que nós temos hoje não começa hoje. Ela vem de séculos atrás. Ela vem dessa imposição militar, imposição econômica, imposição cultural, imposição religiosa que ocorreu desde o processo de colonização, e ela vai mudando essas facetas, mudando os atores que subjugam a população nativa, mas ela vai mudando de faceta, mas a subjugação permanece a mesma, até chegar à realidade que nós temos hoje em dia. E a essa concepção de que o indígena não merece ter a sua terra demarcada, de que o índio, o indígena, desculpem, não é mais índio, faz bastante tempo, é indígena, não trabalha, de que ele quer se valer de recursos, ele quer se valer de doação, ele quer se valer de... Vejam, isso é uma construção que se tem, que é um processo que tem desde o início da colonização da América e que vai se arrastando e chega até a concepção de senso comum que se tem sobre o indígena na atualidade. É daí que eu falava, por exemplo, na primeira teleaula, da necessidade de nós conhecermos a nossa história para, a partir desse conhecimento, podermos valorizar essa história
e pensar isso de um jeito diferente. E pensar, por exemplo, na articulação de coisas, que é o indígena em seu território tem a sua cultura e é um direito à terra que ele tem preservada, e a própria questão ambiental que isso gera. Só que essa questão ambiental que melhora nessa terra preservada com a cultura indígena se choca com uma série de outros interesses, que vão de mega empresas a interesses de monocultura, a interesses infinitos. Então, vejam, nós precisamos pensar, e não de modo isolado, como uma bolha, né? Então, a América Latina como uma bolha em relação ao restante do mundo. Não, tentar articular essas coisas e pensar em o que acontece hoje que tem relação com essa nossa história, seja ela num passado mais distante ou num passado mais próximo a nós. De que modo esse passado se faz visível, se faz presente hoje em dia. Vamos para o primeiro vídeo dessa teleaula, então. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos lá, então, para essa primeira situação-problema. Vamos para a tela, por favor. Sutilute tem presente em sua memória as várias histórias contadas por sua mãe e seu pai sobre a vida de seus ancestrais, passadas de geração a geração, para que eles nunca se esqueçam de suas origens. O que mais a chateia é saber que, quando os ingleses chegaram às terras de seu pai, eles destruíram tudo o que seus ancestrais tinham construído. A garota questiona: quais são as estratégias necessárias para recuperar a dignidade, entre aspas, ok? Porque é um povo digno, apesar de tudo, de um povo. Como resgatar a história do passado a partir das pessoas no presente? Veja essa questão. Como fazer com que esse povo, essa cultura seja valorizada? Isso pensando em América como um todo. Primeiro, é preciso conhecer como se deu esse processo e como se deu a construção daquilo que seria mais ou menos valorizado. A construção daquele povo que seria considerado mais ou menos civilizado. Mas aí nós temos uma série de questões que precisam fazer parte da nossa análise. Por exemplo, se eu falo no diálogo da história com a antropologia, eu tenho que me valer de uma ideia de povo que não parta do princípio de eu analisar o povo A com as bases do povo B. O que eu estou dizendo? Eu não posso pensar o povo A e julgar o povo A mediante os padrões de conduta do povo B, simplesmente porque o povo A e o povo B são diferentes entre si. Então, se eu falo que um povo é mais valorizado que o outro, significa que alguma hierarquização entre os povos foi criada. E foi criada com base em alguma leitura de mundo. Se eu penso isso no sentido de colonização da América, eu tenho que entender o quê? Há uma colonização, ok? Quem realiza essa colonização? Os europeus de modo geral. Qual a leitura de mundo, então, que vai se ter sobre esse processo? A leitura dos europeus. O modo como os europeus viam essas populações nativas. Então, aquilo que o europeu partia como padrão, como modelo, era o seu modo de pensar o trabalho, a economia, a religião, a organização da sociedade e assim por diante. Então, de acordo com esse modo, ele foi julgando esses povos que aqui viviam.
Contudo, essa ideia de hierarquização de povos e de se pensar um povo mediante padrões de outro povo é algo que vem sido criticado duramente nas ciências desde o começo do século XX. Então já faz mais de um século que essas teorias são chamadas de pseudocientíficas, de teorias pseudo-empíricas, de algo que não deve ser levado em consideração. Vamos para a tela, por favor? O que nós temos para o início de colonização da América é essa situação. Entre a Revolução Puritana, a restauração da católica família Stuart e a Revolução Gloriosa, no final do século XVII, a Inglaterra passou por uma série de conflitos e perseguições. E isso tem ligação com a formação das colônias inglesas. Mas note essa expressão aqui. Esses conflitos e essas perseguições religiosas levaram pessoas a saírem da Inglaterra e se mudarem para aquilo que recebeu o nome de 13 colônias da América do Norte. Essa ideia de que as pessoas saíram da Inglaterra devido a esses conflitos e devido a essas perseguições religiosas tem ligação direta com a ideia de que eles vinham para cá, para a América, para povoar. E essa ideia de que eles vinham para povoar tem ligação direta com a criação de um conceito que é de colônia de povoamento. O que é isso? Bom, é a ideia de que esses ingleses que vieram aqui para a América por estarem fugindo de conflitos políticos, estarem fugindo de perseguições religiosas, vieram para cá para criar raízes. Com certeza você já ouviu isso. Com certeza. Vieram para cá para criar raízes, para ficar aqui para sempre, para morar aqui, para constituir família aqui na América. Diferente da colonização que se teve, por exemplo, nas colônias de Portugal, nas colônias da Espanha, onde as pessoas que para cá vieram com a ideia de explorar o território. Com certeza você já ouviu isso também. Agora, nós temos que pensar em, mas o que significa isso? Significa que os ingleses que vieram para a América e se fixaram no que recebeu o nome de 13 colônias da América do Norte, que posteriormente veio a formar os Estados Unidos da América, eles vieram para cá, para a América, somente com a ideia de povoar, então não teve nenhum tipo de exploração naquilo que eles desenvolveram? Nenhum tipo, em nenhuma forma? Claro que não. Por mais que esse termo seja de uso corrente na história, então colônia de povoamento e colônia de exploração são sim de uso corrente e continuarão sendo. Nós, ainda que nos valemos dele, nós precisamos pensar sobre o que eles significam. É um tipo de colonização específica, sim. Existe esse conflito religioso, esse conflito político que tem ligação com os ingleses terem saído de lá e vindo para a América? Sim. Contudo, eu não posso dizer que não houve, em espécie alguma, de modo algum, exploração nesse território. Sempre há exploração do território. O que existe é uma forma diferente de colonização quando eu comparo, por exemplo, com a forma de colonização que ocorreu entre os portugueses, entre os espanhóis e mesmo entre os ingleses em outras partes dessas 13 regiões, esses 13 territórios da América do Norte. Vamos para a tela novamente, por favor. O que nós temos, então, é essa chegada dos ingleses e a disputa entre colonos e nativos, que gera o extermínio da população nativa. Inclusive, isso ocorre durante o processo de colonização e mesmo após a independência e a expansão territorial dos Estados Unidos, que será visto na aula da semana que vem, na terceira teleaula. Então, os diferentes processos de colonização deram origem à noção historiográfica de que nas colônias inglesas da América do Norte teria acontecido o que nós acabamos de falar, uma colonização de povoamento, em oposição à colonização de exploração das Américas espanhola e portuguesa. Essa ideia de que existem colônias de povoamento e existem colônias de exploração e que elas são completamente diferentes entre si, insisto, elas têm diferenças, mas eu não posso dizer que na colônia de povoamento não existe nenhuma forma de exploração, ok? Essa ideia de colônia de povoamento e colônia de exploração tem relação, inclusive, com os conceitos de país desenvolvido e país subdesenvolvido nos dias atuais. Por quê? Porque numa leitura simplista da história, cria-se uma linha direta entre aqueles territórios que foram colônias de povoamento são hoje países desenvolvidos.
numa leitura tão simplista quanto na história, cria-se a ideia de que aqueles territórios que foram colônia de exploração são hoje países subdesenvolvidos. Como se esse território que foi colônia tivesse fadado a se tornar uma nação independente e tivesse fadado a se tornar um país mais rico ou menos rico. Na semana passada, eu fiz referência ao Robert Darnton, que afirma ser o anacronismo o principal problema de um historiador. Eu trouxe uma citação e mencionei o Darnton na sequência. Eu não posso acreditar que um território que foi colonizado estava fadado a se tornar independente e que, se tornando independente, esse país estava fadado a se tornar mais rico ou menos rico. Por quê? Porque daí eu crio como que uma linha reta no desenvolvimento de um povo que vive em um dado território. E isso na história não existe. É claro que quando nós vamos estudar a história de um povo, nós acabamos criando uma narrativa sobre ele para tornar inteligível esse estudo, para tornar possível esse estudo. Mas nós criamos essa linha para conseguir estudar esse povo. Não significa que a história desse povo é assim, tá? É A mais B mais C mais D, certinho. Que quando eu estou em A, eu posso já subentender o que vai acontecer em E. Não existe essa linha reta, essa linha tão engessada, essa linha de mão única, e única, que pode acontecer no desenvolvimento de uma nação. Inclusive, se nós pensarmos um pouquinho mais a fundo, nós vamos concluir, por exemplo, que no período em que aconteceu a colonização, o país mais desenvolvido era Portugal. Então nós, enquanto brasileiros, fomos naquele período colonizados pela maior potência de sua época. Se fosse uma linha tão racional, A mais B mais C para chegar a J, nós hoje seríamos hiperdesenvolvidos, porque fomos colonizados por aqueles que eram a maior potência naquele contexto. Mas não é assim que funciona. O território que foi colonizado não está fadado a se tornar independente. E essa nação independente não está fadada a ser mais ou menos desenvolvida porque teve esse tipo ou aquele outro de colonização. Não existe uma linha única de desenvolvimento de um povo. Existem coisas, nuances que vão surgindo e que geram um maior desenvolvimento ou um menor. Para tornar um pouco mais possível a compreensão sobre isso, eu trouxe uma citação bastante boa. Vamos lá para a tela, por favor? Veja aqui. Nos séculos XVII, quando a América Espanhola já apresentava universidade, bispados, produções literárias e artísticas de várias gerações. Está falando aqui da América Espanhola, ok? A costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias atacadas por índios e rondadas pela fome. Decorridos 100 anos do início da colonização, caso comparássemos as duas Américas, então a América Ibérica e a América Inglesa, constataríamos que a Ibérica tornou-se muito mais urbana e possuía mais comércio, maior população e produções artísticas e culturais mais desenvolvidas que a inglesa. Nesse fato vai residir a maior facilidade dos colonos norte-americanos em proclamarem a sua independência. A falta de um efetivo projeto colonial aproximou os Estados Unidos de sua independência. As 13 colônias nascem sem a tutela direta do Estado. Por ter sido fraca, a colonização inglesa deu origem à primeira independência vitoriosa da América. Veja, é o que eu disse há pouco, falado de outro jeito. Quando houve o processo de colonização, Portugal era a nação mais desenvolvida. Portugal colonizou o território que posteriormente se transformou no Brasil. A Espanha era a segunda potência mundial. A Espanha conquistou
países, territórios, que são nossos territórios vizinhos, que depois se transformaram em países independentes, né? Argentina, Peru, Bolívia e assim por diante. Naquele momento, Portugal e Espanha eram absurdamente mais desenvolvidos do que a Inglaterra. Então, se fosse para eu gerar essa linha reta de desenvolvimento de um povo, essa linha reta seria os territórios que foram colonizados por Portugal e ou Espanha, por terem sido colonizados por esses países que eram as principais potências naquele período, deveriam, seguindo essa lógica, se tornarem nações independentes mais desenvolvidas. Porém, contudo, todavia, não é uma linha reta que existe no desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade, de um povo, muito menos de uma nação. Então, esses termos, colônia de povoamento, colônia de exploração, país desenvolvido, subdesenvolvido, mais desenvolvido, menos desenvolvido, por mais que nós tentemos criar uma ligação entre eles, entre o território e a forma como esse país está hoje, nós não podemos nos limitar a essa visão reducionista, que fala, olha, foi colônia de povoamento, então é país desenvolvido, foi colônia de exploração, então é país subdesenvolvido, porque não é assim que funciona. Porque essa citação que eu acabei de mostrar para você bate de frente justamente com essa ideia reducionista. Vamos lá para a tela, por favor? Aqui eu trouxe um mapa. Nesse território que nós chamamos de 13 colônias da América do Norte, que nada mais seria do que a costa leste do atual Estados Unidos, nós temos aqui a divisão entre os estados, que existem hoje em dia também, e uma mudança de cor, de acordo com a maior ou menor porcentagem de população escravizada em cada um desses territórios. Aqui nós podemos entender um pouquinho sobre essa diferença entre, falando novamente, nós utilizamos os termos, mas não levem isso ao pé da letra, não levem isso no seu sentido literal e fechado, ok? Essas regiões do norte, das 13 colônias, que recebem o nome de colônia de povoamento, e as regiões do sul, das 13 colônias, que recebem o nome de colônias de exploração. Nós podemos perceber, olhando o mapa, é bastante fácil de perceber, inclusive, que as cores, os tons de azul mais escuros, ou seja, os territórios que tinham uma maior quantidade de população escravizada, localizavam-se exatamente nos territórios mais a sul das 13 colônias, nessa região que é chamada de colônia de exploração. Nos territórios mais a norte, nessa parte que é chamada de colônia de povoamento, também havia a presença da mão de obra escravizada, porém em uma porcentagem menor, mas ela também existia. Então isso também já é bastante significativo, ainda que fosse em uma menor porcentagem, ela existia. Importante também frisar esse uso correto do termo, né, de população escravizada e não população escrava. Por quê? Porque se eu falo população escrava, eu dou a entender que essa pessoa nasceu para isso, que essa pessoa está em um lugar que lhe é natural, digamos assim. Agora, se eu falo população escravizada, que é o termo correto, eu deixo claro o quê? Que é uma pessoa que foi escravizada por outra. Então, essa pessoa foi alvo de um processo. Ela foi escravizada. Ela não está ocupando um lugar que lhe é natural. Ela não está em uma posição que lhe é natural. A ela foi imposta esta situação. Daí o termo que hoje em dia é de uso corrente em materiais acadêmicos, em livros didáticos, já faz uns certos anos. Novamente, parece que é simplesmente uma besteira isso. Vai, professora, que diferença que faz? Faz bastante. Faz bastante porque você deixa claro que isso é um processo em que seres humanos escravizaram outros seres humanos. E não que aqueles que estavam escravizados estavam ocupando o seu lugar natural na sociedade. Ok? Vamos lá para a tela novamente. Então, resolvendo essa primeira situação problema. Muito além da prática individualizada está a inserção em movimentos ou grupos sociais que têm o propósito de oferecer aos responsáveis práticas inclusivas concretas, resgatando a identidade desse povo, tirando-o da situação de vulnerabilidade e restituindo a ele a dignidade de cidadão. Basicamente a ideia de conhecer essa história,
conhecer essa cultura, para que esse conhecimento possibilite uma valorização dessa história, dessa cultura, desse povo e que esses direitos sejam garantidos hoje em dia. Daí também a importância da história, de fazer com que nós tenhamos uma noção de que as situações, as minorias hoje em dia, não são minorias que surgiram do nada agora no século XXI. São minorias históricas, são pessoas que sofrem com menos garantias, com menos oportunidades, historicamente falando. E nós somente podemos ter essa dimensão, essa visão da realidade, se nós conhecermos essa história, conhecermos esses povos. Vamos para o segundo vídeo. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então para a tela ver a nossa segunda situação-problema. Sutilute ficou muito abalada com os acontecimentos recentes. Um membro da tribo iroquesa foi brutalmente espancado nas ruas de Nova York pela polícia, quando, após o encontro, transitava da sede do grupo Unindo a Diferença para sua casa. Uma onda de protestos esparramou-se pelos dois países. Nas manifestações, vários cartazes com trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos foram mostrados e, em seu grupo, iniciou-se um estudo para analisar o que seria independência e o que isso implicaria na vida do cidadão. Veja isso. A ideia é, são pessoas que fazem parte de um grupo que chama Unindo as Diferenças, então que parte da ideia de diversidade cultural, que eu coloquei como um dos conhecimentos prévios para essa aula de hoje, discutindo sobre como fazer para que essa independência seja real, seja concreta. Que, para além de denunciar situações de violências, de falta de oportunidade, de racismo, de machismo, de patriarcalismo e assim por diante, para além disso, se consiga fazer proposições, consiga-se ultrapassar o campo da denúncia, que é importante, que é o primeiro passo, para o campo das propostas. Se tenham medidas propositivas, ok, isso aqui está errado, tá, tudo bem, o que nós vamos propor? De que modo isso pode ser feito? De que modo pode se agir de um modo diferente? Okay? É essa a ideia dessa segunda situação-problema. Vamos para a tela, então, por favor? Então, problematizando esta situação. Quando nós falamos nas 13 colônias da América do Norte, eu tenho uma situação em que, devido aos problemas com uma inicial autonomia relativa dessas 13 colônias, seguida de uma pressão maior por parte dos ingleses, por parte da coroa inglesa, fez com que começasse a acontecer um burburinho, uma movimentação entre os colonos. Então veja esse trecho. Maior controle por parte dos ingleses, que até então não existia, pois havia uma relativa autonomia comercial, por meio da criação de várias leis, como a lei do açúcar e a lei do selo. Então note, diferente da colonização ibérica, que foi mais rígida, mais próxima, mais controladora desde o início, a colonização inglesa era marcada por essa relativa autonomia comercial em seu início. Contudo, com o passar do tempo, houve criação de novas leis, novas regras, novas proibições em relação aos colonos. E isso foi o início do movimento que posteriormente se tornou um movimento de independência. Nesse processo todo, nós temos a presença das ideias iluministas. Se nós pensarmos no movimento iluminista, nós temos que lembrar o quê?
Ele tem início em solo francês, no século XVIII, e é um movimento que questiona uma série de situações, dentre elas, a própria existência das colônias. Por quê? Porque, basicamente, de modo bem resumido, os teóricos iluministas não defendiam, criticavam a subjugação de um povo em relação ao outro. E o que é o processo de colonização? Eu tenho um povo dominando o outro. Então, o iluminismo é contrário a esse processo de colonização. Porém, entre os iluministas, havia uma série de ideias que também iam ao encontro daquilo que esses colonos ingleses almejavam, e muito, que era o direito à propriedade, que era a defesa da liberdade comercial. Então, o que eu tenho? Eu tenho um recorte daquilo que os iluministas defendiam. Então, o movimento que começa a surgir aqui nas 13 colônias da América do Norte, de reação em relação aos ingleses, que culminou com o processo de independência, é uma reação a essa tentativa de maior controle fiscal, a essa série de novas proibições, de não permissões comerciais, a essa própria existência, depois de se tornar colônia, não quero mais ser colônia, mas um movimento que não almejava uma igualdade entre aqueles que eram colonos. Por isso que eu falo que é uma edição dos ideais iluministas. Por quê? Porque nos ideais iluministas, que influencia inclusive o movimento da Revolução Francesa, lembre-se aí da tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Não se defendia entre os colonos uma igualdade. Por quê? Porque havia todas as estratificações sociais entre os colonos. Os colonos que defendem, que lideram esse processo de independência, eles desejavam algumas independências, principalmente independência política, independência econômica, mas não uma real reestruturação, uma real alteração na forma como a sociedade era organizada. Isso não era almejado. Por quê? Porque aqueles que lideraram o movimento eram aqueles que ocupavam as posições sociais de maior privilégio, as posições sociais que queriam manter a sua localização, mas queriam liberdade de comércio, queriam liberdade para poder definir as suas ações políticas. Daí fica essa questão, independência para quem então? É um levante contra a Inglaterra, mas que visa o quê? Independência para quem? Independência como? Independência até onde? Vamos lá para a tela, por favor. Então, o significado da independência dos Estados Unidos é um tema polêmico entre historiadores. Sobretudo os norte-americanos defendem que o movimento teve caráter revolucionário e inaugurou uma onda de revoluções que derrubou o antigo regime. Essa é uma leitura da independência dos Estados Unidos. Como bem colocado nessa citação, quem defende essa leitura é principalmente historiadores do próprio Estados Unidos, historiadores estadunidenses, que defendem esse caráter revolucionário, partindo do pressuposto, inclusive, de que os Estados Unidos foram a primeira nação a se tornar independente na América. Por isso, essa ideia de que inaugurou uma onda de revoluções que derrubou o antigo regime. Antigo regime, somente para frisar, é o sistema que nós damos, que nós nomeamos, para aquela tríade da economia baseada no mercantilismo, a sociedade estamental, que é aquela sociedade com baixa mobilidade social, e o poder absolutista. Então, tem essa leitura da independência dos Estados Unidos que levanta e que ressalta esse caráter revolucionário. Contudo, não é essa a única leitura que existe. Vamos continuar aqui na citação. Outros acreditam que foi de natureza conservadora. Note, de revolucionária para conservadora, já que visou romper com a metrópole para manter uma ordem social que a coroa começava a ameaçar. Veja essa expressão que é importante. Para manter uma ordem social que a coroa inglesa começava a ameaçar. Ou seja, aqueles que detinham, que ocupavam determinadas posições na sociedade das 13 colônias, visavam se manter nessas posições e não
ser retirado dali e não perder essa autonomia que eles possuíam. Continuando. Esta ordem favorecia as camadas mais ricas das 13 colônias, proprietárias de terra e, em muitos casos, de escravos. Por isso, embora inspirados em ideias de liberdade, os fundadores do Estado norte-americano se recusaram a abolir a escravidão negra. Note, acabei de falar que tem influência iluminista, mas do movimento iluminista se seleciona aquilo que lhe era interessante. Então, a igualdade entre os homens não é interessante para essa elite das 13 colônias que lidera o movimento de independência. Isso se deixa evidente quando, por exemplo, após a independência dos Estados Unidos, ocorre a manutenção do uso da mão de obra escravizada. Assim, se a jovem república foi idealizada como governo do povo, nem todos foram considerados parte desse povo. Aí nós chegamos àquilo que eu coloquei como questão no comecinho dessa aula de hoje. Povo. Quem é esse povo? A independência é idealizada como um movimento do povo, então um movimento popular, né? Mas e daí? Como assim do povo se, por exemplo, eu tenho a manutenção da mão de obra escravizada? Se, após a independência, eu não tenho uma real alteração na forma como a sociedade era estruturada. Quem é esse povo? Quem faz parte desse povo? Nós já sabemos de imediato que aqueles escravizados não eram considerados parte do povo. Quem sobrava então? Vamos lá para a tela, por favor. Quem sobrava então? Veja aqui. Qual seria o significado da independência do norte da América para o mundo? A definição dos poderes do Estado, limitação da autoridade e estabelecimento dos direitos dos cidadãos, inclusive separando os poderes da Igreja dos poderes do Estado? Mas isso se estendia a toda a população? Basicamente, naquele contexto, o movimento foi liderado e se restringiu, não aceitando, não permitindo a participação de mais ninguém. Então, foi organizado e restrito aos homens brancos. Significa que, quando nós falamos em a independência foi idealizada como um governo do povo, na verdade, não é povo. Se restringe a um grupo da sociedade, que é do homem branco. Mulher não, mulher está fora, negro está fora, indígena está fora. Nós falamos as minorias desde o início da aula. A minoria não é um negócio que aparece plim do nada agora. Não, é um processo histórico. Então, se mantém enquanto minoria até hoje. Se mantém numa situação às margens até hoje, mas não é do nada que hoje brotou. É um processo que vem se arrastando, é claro que com uma série de mudanças e é claro que com uma série de resistências também. Vamos lá para a tela, por favor. Então, resolvendo a situação problema de número 2. Em sala de aula, é importante que o professor crie situações rotineiras de atitudes questionadoras diante dos acontecimentos e das ações dos sujeitos históricos, possibilitando que sejam interpretados e compreendidos a partir das relações de contradições ou de identidade que estabelecem com outros sujeitos e outros acontecimentos do seu próprio tempo e de outros tempos e outros lugares. Essa semana eu comecei a ler um livro clássico, que já deveria ter lido há bastante tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Um clichê mesmo, da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, em que ela discute, em um determinado momento, o quanto as mulheres brancas participaram da luta nos Estados Unidos pela abolição da escravidão. E ela articula isso de um jeito maravilhoso, uma coisa que, ao invés de se pensar em movimentos separados, então o movimento das mulheres e o movimento dos negros escravizados, não, isso é articulado, enquanto grupos minoritários que, cada um ao seu modo,
estava à margem da sociedade e que a participação dessas mulheres na organização e na luta pelo fim da escravidão nos Estados Unidos acabou inclusive fazendo com que essas mulheres conquistassem cada vez mais direito para elas mesmas, enquanto um movimento articulado. Então, uma leitura que eu super indico e que a primeira parte do livro, inclusive, fala sobre esse processo de fim da escravidão nos Estados Unidos e da resistência da população escravizada, da luta da população escravizada pelo fim desse movimento de exploração. É um livro bastante bom, a leitura flui, é muito interessante, traz relatos de escravizados naquele contexto, trechos de jornais daquele contexto. Um jornal que ela cita muito chama O Libertador, que é bastante interessante também, então é uma leitura que eu indico. Vamos para a câmera de documentos, por favor. Eu trouxe aqui o livro que eu já mostrei alguns trechinhos na semana passada, que é esse História da América através de textos. Lembrando que ele traz ali algumas páginas de diversos autores discutindo algumas temáticas. Então é um bom texto para você ter um contato inicial com o assunto. E daí você procura o texto na íntegra. Ali na página 70, nós temos esse tema, né? A formação dos Estados Unidos. Aqui eu gostaria de trazer na página 71 esse subtópico, o processo de independência. Veja aqui. Com o Tratado de Paris, em 1783, terminaram oficialmente as hostilidades entre americanos e ingleses. Durante a guerra, os estadistas americanos não buscaram implantar uma nova ordem social. É isso que nós falávamos há pouco. Não se busca alterar a ordem social. Não se propuseram fazer uma revolução total que incentivasse os grupos de condição social inferior ou sem poder a exercerem o poder político e levarem a efeito uma mudança drástica no caráter básico da sociedade. A união das 13 colônias contra a Inglaterra foi estimulada por líderes privilegiados que visavam especialmente ao, virando a página, controle social, controle local americano e certamente a ruptura do pacto colonial com a metrópole inglesa. Durante a Guerra da Independência, as clivagens políticas entre artesãos, agricultores e comerciantes foram minimizadas pela rachadura básica entre patriotas e realistas. E daí ele vai explicar basicamente quem são esses patriotas e realistas. Então, os patriotas ligavam-se a diversos setores que se beneficiariam com a independência, caso ela ocorresse, e que se uniam como proponentes da separação sem consideração quanto às etnicidades ou às nacionalidades. Os realistas favoreciam a manutenção do pacto colonial e buscavam reapertar o vínculo entre as colônias e a Inglaterra. Entre eles, contavam-se prósperos comerciantes, proprietários de vastas extensões de terra, advogados ligados à coroa, o clero da Igreja Oficial Anglicana e súditos do rei Jorge III, que não se entusiasmavam com o alistamento no exército colonial. Os realistas deixaram a América depois das guerras, e seus cargos e bens foram tomados por abastados patriotas. A guerra não alterou a distribuição da riqueza na América, mas uma de suas consequências foi a extensão do sufrágio, então do direito a voto, a toda a população branca e masculina. Veja aqui, população branca e masculina. Então, não é povo, não é todo mundo, nunca foi. Nunca foi a ideia do processo de independência, das lutas de independência, uma real mudança na estrutura da sociedade, uma real alteração, uma possibilidade de direitos. Não, a ideia era reduzir a esse grupo formado por homens brancos. Todos aqueles que não fossem homens e brancos estavam restritos nesse processo, estavam alheios a esse processo. Daí a necessidade de luta desses grupos para a conquista de seus direitos, que eu acabei de indicar, inclusive, a leitura do livro da Angela Davis. Vamos para o próximo vídeo, por favor. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo?
Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! A nossa terceira situação problema traz outra personagem, uma mulher que está pensando sobre a sua ascendência e também nessa questão dos direitos. Vamos lá para a tela, por favor. Então, situação problema de número 3. Policarpa representa os descendentes daqueles que perderam suas vidas em defesa de projetos de independência. Ela é uma jovem que vive na Argentina e enfrenta vários problemas econômicos e sociais buscando, a partir de seus estudos, uma compreensão do presente. Seu nome homenageia uma mulher colombiana que, no século XIX, lutou pela independência de seu país. Policarpa, inclusive, tem uma série de esculturas espalhadas ali por Cartagena, que é uma das cidades históricas da Colômbia. Continuando. Policarpa resolveu prestar exames para um curso superior de História, pois sempre gostou da área de humanas. Será que este curso a ajudará a compreender melhor o presente e a entender as causas dos problemas enfrentados por ela e por tantos outros latino-americanos? Gosto dessa parte em que integra essa nossa personagem, uma argentina, aos seus vizinhos latino-americanos, que nos inclui a nós brasileiros, apesar da nossa dificuldade de nos entender e principalmente de nos identificar como latino-americanos, como bem pontua o Nestor Canclini em sua análise, que é outro autor que eu também indico que você conheça. Agora, já que nós estamos falando em latino-americano, nós precisamos pensar sobre quem é esse latino-americano. Vamos lá para a tela, por favor. Eu trouxe aqui uma citação, vamos para a tela? Uma citação que fala sobre a construção dessa ideia, essa expressão mesmo de latino-americano. Vamos ver aqui. A América Latina não é uma denominação imposta aos latino-americanos em função de interesses alheios. Veja, não é um nome que foi criado para depreciar essa população. Não foi criado por outro para menosprezar, nem nada nesse sentido. E sim, um nome cunhado e adotado conscientemente por eles mesmos e a partir de suas próprias reivindicações. A partir daí, foi se construindo uma identidade latino-americana, em oposição aos anglo-americanos dos Estados Unidos. Não se pode negar que tal denominação, no presente, é hegemônica, sendo adotada internacionalmente por historiadores, cientistas sociais e pela imprensa em geral. É muito comum o uso do termo latino-americano em diferentes vias. Então, se eu pego um jornal para ler e uma reportagem faz referência a algum país como Argentina, ou Bolívia, ou Venezuela, ou qualquer um, é muito comum aparecer aí no meio da reportagem essa expressão latino-americano. Também é comum em competições esportivas, então, em Olimpíadas, em Copas do Mundo, se falar sobre o confronto entre o país europeu e o país latino-americano. Então, é um termo que é usado muito por diferentes pessoas em diferentes meios. E, que fique claro, não foi criado por alguém de fora e imposto a nós, latinos. É um termo criado por latinos para designar latinos. Agora, o que acontece é que, hoje em dia, principalmente, dependendo quem fala, há uma certa leitura, porque sempre há uma certa leitura, mas um objetivo implícito nesse uso. Então, por exemplo, fará parte, inclusive, de uma situação problema da aula da terceira teleaula de História da América na próxima semana. Se alguém como o Trump, o atual presidente dos Estados Unidos,
fala em latino-americano, ele não está se valendo desse termo simplesmente para se referir a pessoas que vivem ou que nasceram nesses países que compõem esse território latino. É um termo que ele utiliza com a ideia de depreciar essa população. Basta para isso ver qualquer discurso que ele proferiu na época da sua campanha para presidente e qualquer discurso que ele fala agora, que ele profere agora, para fazer referência, por exemplo, ao muro que ele quer construir na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Essa, inclusive, é uma das situações problemas da nossa terceira teleaula. Então, é um termo latino-americano, é um termo que não foi criado de modo pejorativo, que não foi imposto, mas que é claro que dependendo o ponto, dependendo aquele que fala, tem uma leitura ou outra leitura. Então, alguém como Trump se valer desse termo, tem uma leitura diferente de um historiador falar sobre o povo latino-americano, de um sociólogo falar sobre o povo latino-americano e até mesmo de um jornalista escrever sobre o povo latino-americano ou de um narrador esportivo falar que é um país latino jogando contra um país africano ou um país asiático e assim por diante. Então, é importante nós pensarmos também no que é o termo, mas levarmos em consideração o contexto em que ele é utilizado, a pessoa que o utiliza e a leitura que essa pessoa tem desse termo que ela se valeu. Vamos lá para a tela, por favor. Para os escravos, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que os ligavam aos seus senhores. O que é isso? Bom, nós estamos falando de diversos modos sobre o que é independência e para quem ela foi pensada e o que ela significava. Do mesmo jeito que latino-americano é uma expressão que pode ser utilizada tendo diferentes leituras de acordo com quem a utiliza e com o objetivo que se tem, se eu falo em independência, eu também tenho diferentes leituras. Cada grupo tinha uma visão de independência e um objetivo em se tornar independente. E uma conquista e um direito que queria ter garantido. Se eu falo nos escravos, aqui está como escravo porque é um trecho que foi escrito originalmente em 83. Então, naquele período ainda se utilizava essa expressão e não escravizado, ok? Se eu falo entre os escravizados, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que os ligavam aos seus senhores. Então, o que seria a independência para esse escravo? Era deixar de ser escravo. Escravizado, deixar de ser escravizado. Para mestiços e indígenas, indicava a possibilidade de abolição das discriminações das chamadas castas. Por quê? Porque eles estavam numa situação um pouco melhor do que da população escravizada. Só que ainda assim é um grupo minoritário, é um grupo à margem da sociedade. Então, para eles, significava o fim dessas discriminações. Para os liberais, a liberdade significava o fim dos laços com a metrópole. Não tem nada a ver com acabar com escravidão ou com acabar com discriminação. Tem a ver com acabar com os entraves econômicos. Além disso, os despossuídos queriam terra, enquanto os proprietários e comerciantes desejavam liberdade para produzir e comerciar. O que nós temos nessa citação? Diferentes leituras da ideia de liberdade, diferentes leituras da ideia de independência. E, falando novamente da citação que eu mostrei há pouco na Câmara de Documentos, nós temos o quê? Quando tem um processo de revolução na América, seja na América anglo-saxônica, seja na América Ibérica, não há o desejo de esse processo de independência se tornar em um processo de grande revolução social, em uma alteração drástica na forma como a sociedade estava organizada. Isso nunca foi um objetivo, justamente porque os grupos que lideraram eram aqueles que eram privilegiados. Para ser mais fácil entender isso, vamos para a tela, por favor. Eu trouxe aqui uma tabelinha. Essa tabela é sobre a população da América Espanhola no início do século XIX, tá? Então, não inclui a América anglo-saxônica, a América inglesa, ok? Aqui nós temos
os indígenas, somando a maior quantidade de habitantes, 8 milhões. Isso no século XIX, então alguns séculos após o início da colonização. Uma população que, apesar de ser majoritária, apesar de ser a maior população da América Espanhola, era bastante diminuta quando comparada à quantidade de população que havia anteriormente. Os mestiços, que eram esses que na citação que nós vimos agora, desejavam o fim dessas discriminações, somavam ali 5 milhões, sendo o segundo maior grupo da sociedade da América Espanhola. Os crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, somavam ali 3,6 milhões, e eram esses que ocupavam os cargos políticos menores nas suas localidades e que possuíam benefícios econômicos, possuíam benefícios sociais. Foram eles que lideraram os processos de independência na América Espanhola. Por quê? Justamente porque eles eram beneficiados por serem filhos de espanhóis, mas eles tinham nascido na América, então eles não eram beneficiados como os espanhóis, como os europeus. Eles almejavam ter mais privilégios, ter condições de ocupar esses cargos que até então eram restritos aos chapetones, esse último grupo que está aqui embaixo. Os negros somavam ali 1 milhão de habitantes, porque na América Espanhola nós sabemos que a mão de obra principal não era a mão de obra do negro escravizado, e sim a exploração da mão de obra indígena. Ainda assim, havia 1 milhão de negros na América Espanhola no século XIX. E por último, o grupo de menor quantidade, os chapetones, que eram esses espanhóis que tinham vindo para a América e que eles sim ocupavam os melhores, os maiores cargos políticos, tinham os maiores privilégios socioeconômicos, formando ali 400 mil pessoas. Quem lidera o processo de independência é esse grupo aqui, dos crioulos, que queriam ocupar os cargos, ocupar a posição que este grupo aqui de baixo tinha até então. Ou seja, nós não temos uma preocupação dos crioulos para melhorar a situação do indígena, nem a situação do mestiço, nem a situação dos negros. É um movimento de independência que olha para si, né? Um grupo que olha para si de acordo com seus interesses. Isso, inclusive, tem relação com o próprio fato de, quando ocorre a independência nesses territórios que eram dominados por Portugal e pela Espanha, ter essa discussão sobre vai se ter uma América independente, grandona, um território todo unificado, uma nação única e unificada, independente, ou vai haver uma criação de vários países menores, uma fragmentação desse território. Vamos lá para a tela, por favor. O que nós temos então? O processo de independência, duas figuras muito importantes nesse processo, que são o Simão Bolívar e o José de San Martín. O Bolívar, que defendia uma unificação de todo o território americano após esse processo de independência. Na visão do Bolívar, a América seria grande se, após romper com esses laços que havia com as suas metrópoles, houvesse a formação de um único país independente. O San Martín, por sua vez, defendia a fragmentação desse território para viabilizar o processo de independência e fortalecimento dessas recém-nações independentes. O que ocorre, nós sabemos, é a fragmentação do território americano. E isso tem relação com o próprio fato de os crioulos terem liderado esse processo e de os crioulos quererem garantir seu lugar, né? Seu lugar de privilégio político, privilégio econômico e assim por diante. Vamos ver esse trecho que vai ficar mais claro isso. Havia inúmeros centros administrativos autônomos. No fundo, era como se houvesse muitas colônias espanholas, uma do lado da outra. Portanto, não foi simples coincidência o fato de esses centros coloniais terem se tornado as novas capitais dos países independentes. Continuando. Outro motivo importante para a divisão política da América Espanhola foram as rivalidades entre os líderes crioulos. Eles não admitiam se submeter a um poder central. Preferiam manter seu domínio no próprio país. O que nós temos, então, é um grupo social
que lidera esse processo de independência e que quer se manter enquanto esse grupo social privilegiado. Se houvesse a formação de uma única nação imensa, independente, não teria como todos esses crioulos, esses 400 mil crioulos que existiam por toda a América Espanhola, manterem a sua posição de liderança no território onde habitava, porque haveria um poder unificado se houvesse a formação de uma única nação independente. Essa fragmentação que ocorre, então, e que geram esses vários países americanos que nós conhecemos, não é à toa, não é por acaso, é resultado de como o processo de independência foi pensado, de quem organizou esse processo e, principalmente, dos interesses dessas pessoas que pensaram esses processos. Vamos lá para a tela, por favor? Então, resolvendo essa terceira situação-problema. Autonomia e liberdade. Quais seriam as diferenças entre essas duas palavras? Paulo Freire considera que a formação de um indivíduo deve lhe proporcionar uma autonomia para que ele, por si próprio, consiga ser dono de suas iniciativas, reflexões e ações. A pedagogia da autonomia deve produzir sujeitos históricos, críticos e que construam uma sociedade livre de todo autoritarismo e controle político. Articulando essa ideia de autonomia com a citação inicial dessa terceira situação-problema, de que forma se vê esse latino-americano? E principalmente, quando eu falo em independência, quando eu falo em autonomia, varia essa concepção de acordo com de que ponto eu estou vendo, de acordo com a posição social de qual grupo que eu estou vendo. É desse que se mantém privilegiado historicamente falando, ou é desse grupo que é colocado às margens já há séculos e que até hoje luta para conseguir seus direitos, para conseguir ocupar espaços reais nessa sociedade. Vamos para a câmera de documentos, por favor, que eu trouxe um trechinho aqui que eu também gostaria de compartilhar. É no mesmo livro, História da América através de textos, na página 66. Esse trecho que é uma carta escrita pelo Bolívar, O Índio e a Independência. Veja aqui. O índio de um caráter tão dócil que unicamente deseja o repouso e a solidão. Não aspira sequer a acaudilhar sua tribo, muito menos a dominar as estranhas. Felizmente, essa espécie de homens é a que menos reclama a preponderância, ainda que seu número exceda a soma dos outros habitantes, naquela tabela que nós vimos há pouco, inclusive. Essa parte da população americana é uma espécie de barreira a conter os demais partidos. Ela não pretende a autoridade, porque não ambiciona nem se crê com aptidões para exercê-la, contentando-se com sua paz, sua terra e sua família. O índio é o amigo de todos porque as leis não estabelecem a desigualdade entre eles e porque, para obter todas as mesmas dignidades de fortuna e honra que concedem os governos, não há necessidade de recorrer a outros meios que o trabalho e o saber, aspirações que eles odeiam mais do que podem desejar a graças. Assim, pois, parece que devemos contar com a docilidade de muito mais que a metade da população, posto que os índios e os brancos compõem 3/5 da população total. Se acrescentarmos os mestiços que participam do sangue de ambos, o aumento torna-se mais sensível e o temor das cores, consequentemente, diminui. É um trecho do Bolívar, escrito no ano de 1815, então em meio a todo o processo de independência dessas nações americanas, ressaltando ali esse estar à margem do indígena e a não faz parte o indígena dessa questão toda, dessa estrutura toda, dessa forma de se organizar, de pensar em política, de pensar em qualquer coisa que esse homem branco trouxe durante todo o processo de colonização. Vamos para o próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Duas expressões foram de uso corrente nessa aula de hoje. Vamos na tela vê-las, então? Identidade latino-americana, então nós pensamos desde a criação desse termo até os diferentes usos que se tem dele em diferentes momentos da história também. E essa cultura de resistência, pensando desde o processo de colonização, retomando alguns pontos que nós comentamos na semana passada, com essa resistência dos grupos nesse processo de independência e essa luta para fazer parte da sociedade, para ter seus direitos garantidos. Como nós falamos tanto em latino-americano, eu trouxe aqui um trechinho da música do Belchior, que é apenas um rapaz latino-americano que vai justamente brincar com essa posição da margem, né, que o latino ocupa. Veja só, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Então, esse latino que como que corre mesmo às margens, nas beiras desse que são os grupos que dominam historicamente falando e que ocupam posições de privilégio historicamente falando. Agora eu vou dar um tempinho para que você possa mandar suas possíveis dúvidas em relação a esses conteúdos que nós discutimos hoje e daí na sequência eu retorno sanando essas dúvidas, ok? Então poste aí no nosso chat.
Eu vi que um polo solicitou que eu desse a referência do livro. O livro que eu estou utilizando nessa aula é o História da América, através de textos, que é organizado pelo Jaime Pinsky, que vocês conseguem ver, inclusive, na internet. Ele tem disponível online. É um livro que eu gosto bastante, vocês perceberam mesmo que eu usei várias vezes, né, no decorrer dessa aula de hoje, também da semana passada, porque traz essa referência de diversos autores que trabalham com temas. Às vezes, nós estamos preparando aula, por exemplo, e falta saber que historiador que analisou essa temática. Então, um livro como esse ajuda muito nesse sentido, porque você consegue saber alguns pesquisadores que já escreveram sobre esse assunto, e daí, como eu disse, você, com a referência dele inteira, vai e pega esse livro, esse texto na íntegra e consegue ter acesso a ele. É um livro que eu gosto muito. E é toda uma coleção, tem o História da América através de textos, História Moderna, História Contemporânea, então é um livro que é interessante de se ter ali por perto. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa segunda teleaula. Na semana que vem nós continuamos com mais situações, problemas, que tem ligação direta com isso que nós discutimos hoje, principalmente essa ideia de latino-americano. Então, aguardo vocês na nossa terceira teleaula. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.